Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter uma aula sobre a força resultante centrípeta. Bom, vamos dar uma olhadinha na definição dela então primeiro, tá? Sempre que a velocidade de um objeto varia, o movimento tem aceleração e está sujeito a uma força resultante não nula. Quando um corpo realiza um movimento cuja trajetória é curva, a direção e o sentido do vetor velocidade estão mudando constantemente. Uma força resultante centrípeta produz uma aceleração centrípeta, que é responsável pela mudança na direção velocidade vetorial. Então aqui, pessoal, só para a gente ter uma ideia bem certinha do que é, sempre que o objeto vai variar a velocidade, ele tem que ter aceleração, pela segunda lei de Newton, certo? No caso de uma trajetória curva, o módulo da velocidade não está variando, ele pode ser constante. Porém, a direção da velocidade sempre vai estar variando. Então, nesse caso, eu ainda assim preciso de uma força que altera essa direção da velocidade. O nome dessa força é a força centrípeta. Tá? Então, essa força centrípeta ela tem algumas características específicas dela. Vamos dar uma olhada quais são também. Primeiro, a direção dela. A direção ela é sempre perpendicular à velocidade tangencial. Então, aqui a gente tem uma figura para ilustrar isso. Se um objeto está girando, no caso está girando em torno dessa esfera azul, a velocidade tangencial é essa que toca uma vez só na esfera, tá? Então, essa força centrípeta ela vai formar um ângulo de 90 graus com a velocidade sempre, tá? Então, ela é perpendicular à velocidade tangencial. Outra característica dela, ela está sempre orientada para o centro do círculo, tá? Então, ela vai ser sempre a somatória das forças para o centro do círculo. O módulo dela, como é que a gente calcula o módulo dela então, pessoal? A força centrípeta, a gente vai calcular o módulo dela utilizando a segunda lei de Newton, porque ela é uma força também. Então, a segunda lei de Newton dizia que a força é massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, a força centrípeta é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Bom, a aceleração centrípeta a gente sabe que ela é calculada sendo velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, substituindo, a gente tem que a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tá? Então, outra forma da gente reescrever isso é utilizando a velocidade angular. A velocidade angular ela é igual a velocidade linear vezes o raio. Substituindo a equação, a gente fica com força centrípeta igual a massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Né? Porque o raio ao quadrado lá em cima, corta por debaixo, fica um raio só em cima. Tá? Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos de força centrípeta para a gente conseguir visualizar bem como que ela funciona, tá? Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para a gente é um bloco em um plano horizontal e preso a um fio em movimento circular uniforme, tá? Então aqui a gente tem a mesa, a gente tem um bloquinho aqui, uma esferinha branca e um fio preso no centro da mesa, tá? Vamos somar as forças verticais que está sendo aplicadas sobre o bloco. Então a gente tem o peso dele para baixo, a gente tem a força normal para cima e horizontalmente a gente tem a tração do fio para o centro da mesa. Tá? Aqui eu fiz só uma imagem vista de cima da mesa para a gente dar uma olhadinha bem na tração. Né? Então, esse bloco ele vai estar girando, vai ter a tração para o centro e ele vai estar girando uma circunferência de raio R. Bom, a força centrípeta, lembra, ela é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. E como ela é a soma de todas as forças apontando para o centro, a única força apontando para o centro, neste caso, é a tração. Então a gente tem que a tração ela é igual à própria força centrípeta. Então a tração é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, tá, gente? Bom, o segundo exemplo aqui é um carro fazendo uma curva em um plano horizontal. Então a gente tem a estrada aqui, uma curva na estrada com raio R, e a gente tem o carro, tá? O carro a gente tem o peso para baixo, né? Agora as forças verticais, e a normal para cima, tá? E para o centro a gente tem a força de atrito, porque a força de atrito não faz o carro derrapar, né? Quando o carro derrapa é porque a força de atrito não foi suficiente para segurar o carro, tá? Bom, a força centrípeta sempre m v² dividido pelo raio, né? Então,
Nesse caso, quais são as forças apontando para o centro? É a própria força de atrito, né? Então, nesse caso aqui, a força de atrito é igual a massa vezes a velocidade do carro ao quadrado, dividido pelo raio. Beleza? Bom, aqui, o carro, se ele entra na curva com velocidade muito alta, ele acaba derrapando. Então, a gente consegue calcular a velocidade máxima que o carro consegue passar nessa curva sem derrapar. Então, no caso, a gente tem aqui a força de atrito, a gente já achou antes, é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Mas como que a gente calcula a força de atrito? Aí a gente tem que lembrar lá que a gente já viu antes, né? Que é o coeficiente de atrito vezes a normal. Bom, numa curva, o coeficiente de atrito que a gente vai usar é o coeficiente de atrito estático, tá, gente? Então vai ser coeficiente de atrito estático vezes a normal é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Aqui é a velocidade máxima, tá? A velocidade máxima para ele poder derrapar, porque ele vai derrapar quando a força de atrito ela for igual à força centrípeta. Bom, a gente tem a normal, ela é a massa vezes a gravidade do carro, né? É numericamente igual ao peso. Então a gente pode cortar as massas e a gente fica com a velocidade máxima ao quadrado é igual ao raio da curva vezes o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Então é só passar a raiz quadrada para o outro lado e a gente acha que a velocidade máxima que o carro tem para fazer uma curva é igual a raiz quadrada do raio da curva vezes o coeficiente de atrito entre o carro e o chão vezes a gravidade. Tá? Bom, o terceiro exemplo é um movimento em looping. Então é quase aqueles globos da morte que aparecem em circo, né? Então a gente tem a esfera de raio R, um carro. Então vamos supor aqui na posição que ele esteja em cima do looping. A gente tem a normal para baixo e o peso também para baixo, no caso, tá? Então nessa situação 1, a gente tem que a força de atrito, a força centrípeta, ela é a soma das forças que apontam para o centro, então no caso vai ser o peso mais a normal. Então o peso mais a normal é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Quando o carrinho estiver embaixo do círculo, a gente tem agora o peso para baixo e a normal apontando para cima. Então, nesse caso, vai ser a normal menos o peso. Tá? Então, o normal menos o peso vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Bom, então qual que vai ser a velocidade mínima que o carro tem para fazer o looping sem ele cair? Então, a gente consegue fazer isso também. Nesse caso, a velocidade mínima para ele fazer o looping, vamos supor que esteja na iminência de cair. Quando o carrinho estiver na iminência de cair, a normal dele vai valer zero, porque ele não vai ter mais, é como se ele não tivesse mais contato com o chão, então ele não vai ter mais força normal apontando, tá? Então no caso lá, quando o carrinho está lá em cima, era peso mais a normal igual a massa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Agora a gente tem a normal igual a zero, então o peso vai ser a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. O peso é massa vezes gravidade, a gente corta as massas e a gente tem que a velocidade mínima ao quadrado é igual ao raio vezes a gravidade. Então a velocidade mínima, é só tirar a raiz para o outro lado também, é a raiz quadrada do raio vezes a gravidade. Tá? Bom, então vamos dar só uma revisãozinha aqui do que a gente viu hoje, tá, gente? Bom, a gente viu que a força centrípeta lá, com velocidade angular, ela é massa vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio, né? Ou usando a velocidade linear também era massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? A gente viu que a força de atrito quando um carro está fazendo uma curva, né? É massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva, tá? Então a gente com essa equação a gente consegue calcular qual que é a velocidade máxima que o carro pode entrar numa curva sem derrapar. A gente viu também qual que é a velocidade máxima para o carro entrar na curva. A gente, fazendo as contas, a gente achou que era a raiz quadrada do raio vezes o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. E a gente viu também qual que é a velocidade mínima do carro no looping, né? Conseguir fazer sem ele poder cair
do looping que ele está fazendo, tá, gente? Então, a força de atrito, a força de centrípeta, ela consegue dar várias... ela consegue dar uma visão bem ampla dos fenômenos físicos, tá, gente? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Até a próxima.